Em nome da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, damos as boas-vindas a todos os presentes. Damos início à reunião de trabalho com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia. E neste momento convidamos o senhor Antônio Silva, presidente da FIEAM, para fazer o pronunciamento de abertura do evento. É com muita satisfação que ele recebemos no nosso Estado e aproveitamos para enaltecer a sua atuação neste cargo de liderança, que apesar do pouco tempo, já rendeu grandes avanços ao nosso país. Destacamos como exemplo o seu empenho na aprovação da reforma trabalhista e outras matérias que resultam na melhoria do ambiente de negócio de forma a estimular a atração do capital produtivo, como é o caso da indústria em particular. Nesse aspecto, voltamos a destacar o seu direcionamento em fixar como uma agenda permanente da mesa diretora da Câmara a colocação em pauta da reforma da Previdência. Seu esforço é notório, deputado, a despeito dos percalços políticos que a matéria enfrenta diante do atual quadro em que o país atravessa às vésperas do mais importante processo eleitoral, que é a escolha do futuro mandatário. Esta é uma oportunidade única para que o senhor conheça o nosso polo industrial, este importante centro de desenvolvimento sustentável da região, que propiciou a conservação de a redução de 75% do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração. O projeto foi aprovado por comissão do Senado, com decisão terminativa e encaminhada à Câmara agora, no último 3 de maio. Nossa preocupação, senhor deputado, é o prazo para aprovação que expira no final deste ano eleitoral. Nós não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação com a proposta que lhe foi apresentada, que prevê nova destinação de 25% das contribuições arrecadadas ao Sistema S, ao Fundo Nacional da Segurança Pública, em que pese a necessidade do reforço a combate à criminalidade em nosso país, alertamos que tal medida traria pesados prejuízos a atuações das entidades S e, de modo especial, aos S da indústria, ao SESI e ao SENAI. Somente para destacar, meu caro deputado Rodrigo Maia, temos pelo SESI do Amazonas a maior creche da América Latina, com 2.200 vagas, atendendo à demanda do nosso polo industrial de Manaus, para acolher filhos dos trabalhadores da indústria e da nossa comunidade. Pelo SENAI Amazonas, que já formou mais de 700 mil pessoas ao longo de sua existência, com seus mais variados cursos profissionalizantes, na capital e no interior do estado. Também dispomos de 2 barcos-escola, o Salmaúma 1 e o Salmaúma 2, que levam seus cursos profissionalizantes, independentemente dos cursos profissionalizantes, mas a cidadania aos habitantes, aos nossos ribeirinhos, dos locais mais distantes da nossa Amazônia. Deputado, mais de 58 mil brasileiros da nossa região já foram beneficiados pela educação itinerante nas unidades fluviais do SENAI, que, se eu tivesse tempo, eu gostaria de lhe mostrar o Salmaúma 2. É o barco verde que nós tivemos a oportunidade de ser inaugurado aqui, com a presença do senador Almar, de alguns deputados aqui presentes, ainda então pela presidente Dilma, que àquela altura prometeu o Salmaúma 3, com recursos oriundos do BNDES, a custo zero. Qualquer subtração de tais recursos trará prejuízos para a população da nossa região. Senhor deputado, ratificamos o nosso apoio ao seu trabalho desenvolvido na condução da mesa diretora da Câmara,
em um momento único e delicado do país que precisa, mais do que nunca, de uma nova liderança política. E falando ao líder político, destacamos que o Amazonas possui muitas riquezas naturais que podem ajudar o Estado e mesmo o país na autossuficiência, com a atração de investimentos aliada à disponibilidade da nossa infraestrutura. Temos muitos exemplos, como o de minérios para a produção de fertilizantes, a energia limpa gerada a partir do gás natural, a produção de fármacos e biocosméticos, a piscicultura, especialmente o ecoturismo, segmento com alto valor agregado, de grande interesse para a balança de serviços do nosso país. A garantia constitucional dos incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus foi assegurada pelo reconhecimento dos efeitos positivos do modelo econômico, social e ambiental desta região de características únicas no mundo. Sem a compensação tributária para a produção, a atratividade local para investimentos seria praticamente zero, nula. A lógica do incentivo fiscal para a localidade, portanto, foi devido às dificuldades de logística. Para o senhor ter uma ideia, todo e qualquer insumo adquirido no sul e no sudeste leva em torno de 22 a 25 dias depois de sulframado. Exemplo de nossos desafios, meu deputado, que até hoje a repavimentação da rodovia BR-319, que reduziria esse transit time para de 3 a 5 dias, não foi permitida. O nosso único acesso terrestre com o resto do Brasil, além de fundamental na estratégia nacional de defesa dessa cobiçadíssima região. É fundamental, meu deputado, que se coloque a indústria no centro da estratégia de crescimento do país, segmento responsável pela geração de 21% do PIB, igual valor em geração de empregos, 55%, das exportações e 66% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, só para citar algum exemplo. Aqui nós temos o comércio representado pelo meu querido Ralf, pelo nosso decano José Azevedo. Mas nós estamos numa única voz, unidas, e tentando sempre defender aquilo que nós achamos que é um ambiente favorável aos nossos negócios, com segurança jurídica, que estimule a imensa capacidade empreendedora do nosso país. Portanto, precisamos continuar no combate à corrupção, reduzir gastos desnecessários, enfrentar a burocracia e retomar o ambiente de confiança de um país melhor para todos. Por isso, eu quero agradecer a todos os parlamentares aqui presentes e muito a sua presença, que o senhor daqui vai sair para visitar talvez as duas maiores empregadoras do país. A Motorhonda, que é a primeira empregadora, a segunda maior em faturamento, a Samsung, que hoje é a primeira em faturamento, mas que nós corremos esses riscos em virtude de tudo que se desenha nesse novo cenário. Portanto, em nome de todo o segmento da indústria, do comércio otorgado por esses dois que aqui se fazem presente, eu quero agradecer a sua presença, agradecer ao Omar, ao Paudenei, à Conceição, ao Silas, ao Gedeão, cadê o Alfredo? Ao Alfredo, enfim, todos os parlamentares que aqui se fazem presente, e pedir um minuto da atenção dos senhores, porque eu vou chamar aqui o Wilson Pérez, porque aproveitar a presença de todos os senhores, para que nós possamos fazer a entrega da nossa agenda legislativa, porque nós tínhamos agendado um café da manhã, mas como nós temos quórum suficiente, eu não vou deixar escapar essa oportunidade, e pedir ao Wilson que, em rápidas palavras, explique o que é a nossa agenda legislativa, porque eu já não tenho mais condições de falar. A minha voz já está, e eu vou cantar com o Tony depois, Canoeiro, que é uma toada, composição minha, música minha e letra dele. Essa agenda legislativa foi preparada com muito estudo, com muito afinco, e nós elencamos 70 proposituras que tramitam hoje no Congresso Nacional. Dessas 70, 52 proposituras divergem
daquilo que é interesse e direito da nossa região, ou seja, é uma agenda extremamente nociva ao modelo Zona Franca. E dessas 18 que são favoráveis, nós temos uma que já foi aprovada, que é a questão do reinvestimento do PID, e nós elencamos outras 6 que são de extrema relevância para nós. Eu queria citar 2 delas, que são as que falam da redução dos impostos de importação para muitos produtos produzidos hoje no país, e que isso afeta a indústria nacional como um todo, em particular o nosso Estado, os projetos de lei 8456 e 879, que afetam a produção de bicicletas e alguns produtos do segmento de 2 rodas. Que, se isso acontecer, se essas proposituras forem aprovadas, nós vamos passar a gerar emprego fora do país e importar os produtos que aqui são produzidos. Então, essa agenda legislativa é a primeira vez que a Federação das Indústrias e o Centro das Indústrias fazem esse trabalho para municiar a nossa bancada, para que elas tenham isso no seu radar de prioridade na sua atuação parlamentar. E, como sendo a primeira, nós vamos fazer isso todos os anos. E aproveitar a presença do Rodrigo aqui, para que, como o Antônio falou, a medida 656, que prevê a renovação dos incentivos da Sudan e da Sudene, que hoje estão na Câmara, elas precisam ser pautadas e votadas urgentemente para trazer a segurança aos investimentos que temos na nossa região. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a presença e desejar muito sucesso na gestão, não à frente da Câmara, mas nos seus objetivos futuros como político, e desejar a todos os nossos parlamentares muito sucesso nos desafios que se avizinham, não só com relação às eleições, mas o que nós precisamos, e aqui essa é a bandeira que nós trazemos com essa agenda parlamentar, ter a sociedade organizada, através das suas entidades de classe, mais próximas, Omar, da nossa representação parlamentar, para que nós possamos sermos um só, ter o Amazonas acima de qualquer outro interesse político, partidário ou particular que possa existir, para assim todos nós sairmos ganhando, e não um ou outro por conta de ser ou não eleito. Então, muito obrigado. Nós vamos fazer a entrega da agenda agora para vocês. Vou entregar para o Rodrigo. Tá doido para quebrar os restos dos ossos, né? Doido para quebrar. Vai sair quebrado aqui. Parece um moleque. Parece um moleque. Uma chance dessa está Nesse momento, acho que é importante nós recebermos a visita de um deputado que é hoje presidente da Câmara e que comanda a agenda das reformas do Brasil. Nós precisamos dar uma consertada nesse país de tantos maus tratos que ele já sofreu. O Rodrigo representa isso. O Rodrigo está hoje à frente de um processo de reformas que o Brasil está vivendo e que, tenho certeza, não fora a sua liderança na Câmara dos Deputados e um jeito especial que ele tem aí de unir a esquerda, o centro, a direita, conversar e cansar de conversar, tenho certeza que as coisas não estariam do jeito que estão, não teriam andado da forma que andaram. Se mais não andou, não foi por culpa da Câmara dos Deputados.
nós entendemos que o presidente Rodrigo Maia, que hoje também é pré-candidato à presidência da República e tem um arsenal de ideias para melhorar o Brasil, tem força, vigor, juventude e tem criatividade. Tenho certeza que a liderança que o Rodrigo exerce hoje na Câmara dos Deputados lhe credencia para pleitear esse cargo. Tenho certeza que nossos companheiros, aqui eu agradeço a presença de todos, tenho certeza que nossos companheiros compactuam com essa ideia. E o Rodrigo, logo mais, vai visitar o polo industrial daqui de Manaus, vai conhecer em loco o porquê que nós tanto lutamos, tanto trabalhamos para manter o nosso polo industrial aqui da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado a todos, desejo uma boa estada, Rodrigo, uma boa visita e que possamos sair daqui, você possa sair hoje daqui de Manaus com um conhecimento maior da nossa realidade. Muito obrigado. Eu vi há pouco e recebi com muito carinho esse documento, feito por as duas mãos, tanto pela Centro das Indústrias como pela Federação das Indústrias. É importante essa interlocução entre os empresários e os parlamentares. Muitas vezes a gente vê matérias jornalísticas aqui que não são verdadeiras em relação ao que está acontecendo de fato. Se cria uma situação que não é verdadeira e se passa para a sociedade aquilo que não está acontecendo. Projeto de lei qualquer parlamentar pode apresentar. Tem um projeto da senadora do Espírito Santo criando uma Zona Franca no Espírito Santo. Eu sou relator. Imagina se isso vai ser votado ou aprovado. Não vai ser votado e aprovado. Apesar de sermos poucos, porque só temos 8 deputados federais, mas somos muitos presentes e somos guardiões da Zona Franca. E, por incrível que pareça, esses anos todos eu tenho visto, às vezes, muitas injustiças com nossos parlamentares. Mas quero aqui fazer uma referência, que eu não vi se está aqui. O outro dia eu li uma entrevista do Jaime Benchimol. Não sei se alguém leu a entrevista. Mas ele, pela primeira vez, eu vi alguém, um empresário, falar abertamente que a nossa bancada é muito operante em relação a defender a Zona Franca. Veja bem, isso aí dito por um empresário, é muito difícil a gente ouvir isso. É muito mais fácil se colocar qualquer fato. Veja bem, nós estamos segurando essa Zona Franca 50 anos, pessoal. Mais de 50 anos. 8 deputados federais. Só 8 em 513, Rodrigo. E aí tirar o mérito da nossa bancada, porque às vezes tem um fato que se escapa ou não. Essa questão mesmo, por exemplo, olha a luta que a gente tem em relação, eu como governador, como senador, em relação ao concentrado. O outro dia eu vi uma matéria, 20 mil empregos, eu quero, se tiver 20 mil empregos sendo gerado, eu perco o meu mandato agora. Não existe isso. Não é verdade. Mas se coloca como se fosse uma grande verdade. E aí, isso desestimula, porque parece que nós, parlamentares, estamos ali fazendo o jogo. Não, o nosso papel não é só fazer a defesa da Zona Franca, não. A gente está aqui para defender o Estado do Amazonas. E aí, presidente Rodrigo Maia, caso você consiga os seus objetivos, e lhe digo, eu vejo com muito carinho, com bons olhos a tua candidatura a presidente da República. Te digo isso, sabe por quê? Porque você é um cara jovem, renovador e tem espírito público para dirigir a nação brasileira e já demonstrou isso como presidente da Câmara. Muito bons olhos mesmo. Eu sei o que é melhor para o Estado do Amazonas. E o Rodrigo Maia, dos nomes que aparecem aí, sem fazer aqui nenhuma média, sem fazer aqui, até porque não preciso disso. A minha história demonstra claramente isso, o meu compromisso com o meu Estado. O Rodrigo é uma pessoa preparada.
Mas, presidente Rodrigo Maia, eu sei que nós estamos vivendo um momento de angústia, porque tem algum aspecto que a gente não pode ser votado nesse ano por causa da intervenção no Rio de Janeiro. A intervenção não tinha que ser no Rio de Janeiro, a intervenção na relação da segurança pública tinha que ser no Brasil todo, porque no Amazonas, então, nós estamos passando por um momento muito complicado. Muito complicado. Não é só o Rio de Janeiro. Mas nós precisamos de alternativas para a nossa economia. E lá no Congresso, principalmente na Câmara, tem algumas medidas que poderiam ser tomadas, que é principalmente a regulamentação da exploração de minérios no nosso estado. Nós somos muito ricos, o Rio Negro é uma região muito rica em minério, que muitas vezes está sendo explorada clandestinamente e se tirando riqueza do Brasil, como é o caso do Madeira, como é o caso do Alto Rio Negro, lá em São Gabriel. E temos minérios essenciais como produtos para a produção final, que muitas vezes não nos permitem fazer isso. O Antônio Silva falou aqui, rapidamente, o que é pouco permitido. O Amazonas não se permite quase nada. Você só pode utilizar 20% de uma área que você tem. Se você for fazer um investimento, esse investimento, muitas vezes, não é possível ser feito, porque você não tem espaço, principalmente na área de piscicultura, que são economias alternativas para a Zona Franca de Manaus. E quando se diz, olha, nesses 50 anos todos, os políticos, os governantes não criaram uma alternativa. Não é bem verdade isso. Não foi criada essas alternativas, porque as leis em relação ao meio ambiente, ao estado do Amazonas, são rigorosíssimas. São rigorosíssimas. O outro dia eu ouvi dizer que queriam passar que iam pedir a 319 para estadualizar, Paulo, a 319. Só pode estar de brincadeira. Não aguenta urbanizar município do interior. Imagine fazer aquele trecho de 400 quilômetros. São coisas, né, que são espetaculares, mostram uma coragem, uma meia coragem. Esse tipo de arrobo não cabe mais na política e muito menos na administração. Nós temos, sim, condições de resolver os nossos problemas internos. Temos. E nossos problemas internos passam pela boa vontade da Câmara e de outros órgãos para que a gente possa avançar nessa economia. E eu tenho essa perspectiva, presidente Rodrigo Maia, que com seu conhecimento, pela sua relação que você tem com o estado do Amazonas, pelo carinho que você tem, é muito difícil, Rodrigo, você colocar mais de 2 deputados federais no mesmo ambiente. E hoje aqui tem mais, nós somos uma bancada só de 8, nós temos 5 deputados federais aqui, inclusive com a nossa única deputada federal no estado do Amazonas, a Conceição Sampaio, que está aqui com a gente. Tá? Isso demonstra claramente o nosso carinho por você, e volto a afirmar a todos vocês, o Rodrigo é um homem preparado, tem disposição para que a gente faça as mudanças necessárias para que o Brasil possa, de fato, ter um crescimento sólido, sem temeridade e sem sobressaltos. Porque quando a gente fala de pó de 2 rodas, eu vi aqui, esse negócio de produzir moto, há 50 anos vão dizendo que vai cair o pó de 2 rodas aqui, que tem uma fábrica em Pernambuco e tal. E é uma fábrica chinesa que não tem competitividade, não tem qualidade, não tem absolutamente nada, e continua. Se deu uma queda no pó de 2 rodas, foi por falta de financiamento, não foi porque tivemos concorrência desleal em outro estado. Tá certo? Uma outra coisa também, que aquela lei da convalidação, até hoje não se saiu uma indústria do estado do Amazonas por causa da convalidação. Nenhuma. E mais que não querem admitir, também nenhum estado brasileiro foi permitido se criar uma indústria com competitividade para praticar a Zona Franca. Saímos vencedores com essa lei de convalidação. Quem vê ao contrário é porque não entende e quer ser metido a entender. A lei de convalidação foi importante para a Zona Franca de Manaus. Nenhum governador pode agora editar um decreto dando incentivos. Acabou essa brincadeira que nos sobressaltava todos os dias. É ou não é verdade? Quem está aqui tem que saber da verdade.
O resto é firula política, é onda de Salvador. Eu não sou Salvador, ninguém é Salvador da Zona Franca. A Zona Franca, ela está perene há mais de 50 anos, porque tem uma bancada federal atenta. Não é de hoje que ela é atenta. E cada vez mais difícil de mantê-la com competitividade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos continuar fazendo a nossa obrigação, não é favor. É a obrigação dos 3 senadores e dos 8 deputados federais manter a competitividade da Zona Franca e ela em pleno financiamento. E quero contar com a sua ajuda nisso, Rodrigo, para que a gente possa sair vitorioso. Era isso que eu queria dizer para vocês e um bom dia a todos. Vou tentar ser objetivo na minha fala, né? Depois do que ouvi, da agenda colocada pela indústria, a importância da participação efetiva da sociedade na pauta da Câmara. É importante que todos os segmentos participem de forma efetiva. Muitas vezes as pessoas têm preocupação de ir a Brasília, de discutir os temas, e muitas vezes aqueles que testam pela primeira vez, que não é o caso, claro, da indústria, mas outros, veem que o debate na Câmara está sempre muito mais aberto à sociedade, o diálogo, do que as pessoas imaginam. Mas, doutor Antônio, olhando aqui o seu discurso, ouvindo aqui o seu discurso, a gente vê que, de fato, há no Brasil um esgotamento de um ciclo longo de 30 anos, que vem da Constituição de 88, que, em muitos aspectos, avançou bastante. A gente não pode negar que o Brasil avançou bastante. Por outros aspectos, chegou nesse esgotamento que eu digo. Quando o senhor citou isso, quando o Alexandre Moraes apresenta um projeto e busca uma fonte de financiamento, foi o que o senhor falou aqui, é verdade, não significa que essa fonte vai ser utilizada, mas eu acho que é a demonstração clara de que ou nós vamos recomeçar o Estado brasileiro, senador Omar, né? Reiniciar o Estado brasileiro, ou daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer escolhas. Para ter segurança, não vai poder ter educação. Para ter educação, não vai poder ter saúde. Né? Para ter saúde, não vai poder ter logística, não vai poder ter infraestrutura. E para ter um Estado funcionando, não vai poder mais continuar incentivando os bons projetos que o setor privado tem, como a própria Zona Franca. Então, e foi por esse motivo que eu achei bom a apresentação desse projeto de segurança, que é um projeto muito importante de enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, uma lei dura, uma lei que parte para cima dessas facções criminosas, inclusive tratando da questão do sistema carcerário, separando os criminosos das facções criminosas, dos crimes comuns, criando várias coletivas para julgamento, para que o juiz não fique sozinho tomando uma decisão com risco à sua vida, da sua família. Então, é um projeto muito bom nesse aspecto. No outro aspecto do financiamento, é um alerta para todos nós. Ou nós vamos ter a coragem de enfrentar os desafios que estão colocados à nossa frente, bem à nossa frente, de que o Estado brasileiro hoje custa muito, custa caro, é ineficiente, é burocrático e, muitas vezes, acaba atrapalhando o setor privado de investir e gerar empregos em todo o Brasil e também aqui no estado do Amazonas. Então, acho que é muito importante a gente ter coragem de falar isso. Chegou num ponto que nós precisamos reorganizar um ciclo. A gente não pode mais ter o governo federal pagando salários 67% maiores do que do setor privado. Não que o servidor público não mereça, não que o servidor público não tenha méritos para ter entrado por concurso, né, em cada uma das áreas, mas não tem condição da gente ter um peso onde o salário do setor público é 67% maior do que o setor privado, onde a previdência do setor público tem benefícios maiores que a do setor privado, e aí vai, em várias áreas. Ou a gente vai reorganizar isso, ter a coragem de enfrentar esses problemas, ou nós vamos, sem dúvida nenhuma, amanhã, né, ter cada vez menos recursos
para investimento. Os estados não ficam atrás. O salário dos servidores estaduais é 30% maior do que o setor privado. Então, é um alerta para que a gente possa reconstruir a estrutura administrativa, tanto do governo federal como do governo dos estados, onde a gente cria um sistema previdenciário igual do setor público com o setor privado, onde, principalmente, a gente gere regras claras, segurança jurídica, para que o setor privado possa investir com tranquilidade em longo prazo, né? A nossa insegurança jurídica, ela tira investimentos, enormes investimentos, tanto do capital brasileiro como do capital externo, né? Então, nós precisamos ter leis claras e ter coragem de enfrentar os problemas que estão aí na nossa frente o tempo todo. O licenciamento ambiental é um deles. É polêmico, é difícil, mas se nós não enfrentarmos, não vamos nem preservar o meio ambiente, nem vamos construir as condições para que, em conjunto, nós possamos integrar a preservação do nosso ambiente com o desenvolvimento econômico necessário para o nosso país e para a nossa região amazônica. Eu, senador Omar, eu tenho votado sempre com a Zona Franca de Manaus. De fato, Manaus eu conheço bem, mas a Zona Franca vai ser a primeira visita que eu farei com muita felicidade, porque defendo há muitos anos o papel da Zona Franca no desenvolvimento da região norte, respeitando a preservação ambiental colocada no próprio discurso do senador Omar. Então, tenho a certeza que esse é um bom exemplo de um incentivo fiscal dado que gera um resultado importante na preservação do meio ambiente e na geração de empregos. Eu, que sou tão crítico dos incentivos, do benefício, muitas vezes esses incentivos e esses benefícios, eles são dados e não são fiscalizados, e a gente não sabe, muitas vezes, se eles, de fato, têm um impacto na melhoria da qualidade de vida da população. No caso da Zona Franca, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um acerto dos governos brasileiros, e nós votamos uma PEC alguns anos atrás, né, prorrogando por mais 50 anos, acho que foi isso, e eu votei a favor, porque, mesmo não conhecendo o polo industrial, sempre defendi isso. Agora, nós precisamos, como eu disse, ter a coragem de enfrentar esse reinício do governo brasileiro, a redução das despesas, né, para as atividades meios, para a burocracia, ter um Estado mais simples e um Estado que exista, um Estado como um todo, Estados, municípios e a União, que existam para investir de forma integrada numa política séria de educação, começando nas creches. É um absurdo que o Brasil só tenha 25% das nossas crianças em creches, né? É um absurdo que nós tenhamos hoje 1.800.000 jovens que não estudam, não trabalham, e aqui no Amazonas, com a nova reforma do ensino médio, a gente vai poder criar um ensino médio profissionalizante de verdade, integrado com o setor privado, para que o jovem compreenda, não apenas aqui, mas em todo o Brasil, a importância da educação para o seu futuro. Então, o Brasil precisa, de forma integrada, construir condições para que a gente possa, primeiro, universalizar as vagas de creche o mais rápido possível, que a gente possa melhorar a qualidade do ensino, principalmente no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio, né? Que a gente possa, como a Alemanha, investir no ensino técnico, no ensino médio técnico profissionalizante, porque na Alemanha 60% dos jovens terminam o ensino médio, já vão para o mercado de trabalho, já vão empregados. Eu acho que a gente precisa ter coragem de tratar essa questão da educação de forma integrada e ver de que forma também, claro, que nós vamos valorizar os nossos professores e melhorar a qualidade que eles têm de ensinar as nossas crianças. Então, eu tenho certeza que isso tudo, e dei o exemplo da educação, nós só vamos fazer se nós entendermos e enfrentarmos esse desafio de reorganizar o Estado brasileiro, reduzindo as despesas e podendo projetar, no médio e longo prazo, uma redução de carga tributária. No primeiro momento, a gente vai, certamente, e definitivamente conseguir simplificar esse sistema, que também encarece, né, a estrutura, o custo Brasil, esse é o custo Brasil, encarece a estrutura dos investimentos do setor privado, mas a gente precisa reduzir os gastos desse Estado com essa burocracia que tanto atrapalha o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Então, eu tenho certeza que o Estado brasileiro precisa trabalhar em conjunto nessas três áreas: educação, eu falei, saúde. Os municípios não aguentam mais a falta de financiamento, né? Os municípios, e tirando a região metropolitana, a gente precisa pensar uma política de que forma que nós vamos conseguir, né, formar médicos
para trabalhar no interior, né, tirar a concentração da área de saúde dos grandes centros. E a terceira, o grande eixo, que eu acho que deve ser um papel integrado dos estados e dos municípios e da União, é a segurança pública. Né? A segurança pública não apenas tem aumentado a violência em todos os estados brasileiros, mas ela afugenta também muito investimento e muita geração de emprego. Então, a gente precisa ter condições de forma integrada de trabalhar nesses três eixos e condições para que o setor privado possa cumprir o seu papel. E aí o Estado brasileiro, como eu disse, com regras claras, vai ter que ter uma preocupação objetiva na questão da logística. Se falou aqui na 319, em cada estado brasileiro que eu viajo, é sempre um problema. Ou é a estrada, ou é a ferrovia, ou é a falta, inclusive, de uma hidrovia na região amazônica, né, e a própria utilização da cabotagem por todo o continente brasileiro. Isso custa ou custará, nos próximos anos, a preços de 2013, aproximadamente 800 bilhões de reais, isso sem somar o saneamento, que são mais de 200 bilhões. Então, nós temos aí, para começar, um déficit em infraestrutura fundamental na ordem de 1 trilhão de reais. Então, para que a gente possa ter investimentos para isso, ou a gente vai reduzir as despesas do Estado, para que o Estado volte a ter capacidade de investimento, ou a gente vai ter coragem de enfrentar essas leis que geram insegurança e criar leis mais objetivas, que gerem segurança jurídica, ou nós não vamos conseguir tirar o Brasil desse ciclo de crescer 1 ano, 2 anos, e depois andar para trás nos 2 anos seguintes. Para que a gente tenha um país que seja mais igual, que a gente reduza as desigualdades, que a gente trabalhe de forma efetiva para reduzir, acabar com a extrema pobreza de mais de 14 milhões e meio de brasileiros, nós vamos ter que ter um Estado que, de fato, tenha um foco principal na educação. No médio e longo prazo, a economia só vai ser mais produtiva e os nossos jovens, de fato, só vão ter capacidade de conseguir empregos de melhor qualidade se a gente cuidar com mais eficiência da política pública de educação. Em conjunto, como falei aqui de infraestrutura, ou a gente vai gerar segurança jurídica, porque o Estado brasileiro não terá condições nos próximos anos para o setor privado fazer os investimentos na nossa infraestrutura, ou a cada eleição, ou a cada 1 ano, 2 anos, nós vamos estar discutindo aqui a 319, a 163 em Mato Grosso, né, a linha férrea a Norte-Sul, que, enfim, vai ser completada, entre outros eixos da logística brasileira, que sempre ficam no papel, nunca saem do papel. Isso vai sempre gerando um custo cada vez mais para o investimento e para a geração de emprego em nosso país. Então, doutor Antônio, quero te agradecer muito a oportunidade. Quero dizer para você que esse período que passo na presidência da Câmara de Deputados, além de ter feito grandes amigos, como os deputados aqui presentes, o senador Omar, você pode ter certeza que tenho todo dia, eu acordo com a certeza que a gente pode ter uma pauta que pode melhorar o Brasil. Agora nós estamos enfrentando o debate sobre a redução de juros bancários para o consumidor. É uma agenda muito importante. O cadastro positivo, que muitos falam que vai quebrar sigilo, ela vai gerar, até democratizar acesso ao crédito ao brasileiro que não tem patrimônio. Muitas vezes as pessoas falam, vai quebrar o sigilo bancário. Não, não vai quebrar o sigilo bancário. E 2, o brasileiro que, de fato, tem saldo bancário, ele não precisa do cadastro positivo, porque ele tem patrimônio para dar uma garantia. O brasileiro simples, o trabalhador simples, muitas vezes na informalidade, que paga suas contas em dia, esse sim vai ser o beneficiado pelo cadastro positivo. Depois a gente vai vir com um projeto muito importante, doutor, que eu espero votar na próxima semana ou na outra, que é o da duplicata eletrônica. A duplicata hoje, que é um mecanismo, seria um mecanismo de acesso ao crédito para pequenos fornecedores em todo o Brasil muito forte. Hoje é uma estrutura atrasada, onde os grandes compradores não deixam que o pequeno fornecedor tenha acesso ao crédito, descontando aquele título. Nós vamos remodelar esse mercado. E falo desses projetos da microeconomia, porque muitas vezes a gente fala de projetos maiores, de projetos de longo prazo, mas muitas vezes projetos do nosso dia a dia melhoram o ambiente econômico daqui a 3, 4 meses e podem recolocar o Brasil naquele ciclo de crescimento que a gente estava prevendo no final do ano de 3% e a recuperação dos empregos de carteira assinada. Então, tem alguns projetos na Câmara e outros que eu estava dizendo aqui, que eu conduzi nos últimos anos, que me dão muito orgulho de presidir a Câmara de Deputados e, principalmente, a coragem que a gente tem tido de enfrentar os debates mais difíceis. A palavra previdência sempre foi um palavrão na agenda dos políticos.
E nós chegamos na situação que nós chegamos, aonde hoje a Previdência beneficia poucos, em detrimento da base da sociedade, e cada ano ela tira da sociedade 50 bilhões de reais, né, que poderiam estar sendo investidos em saúde, educação e segurança e infraestrutura. Então, a gente precisa enfrentar essas agendas, e a Câmara dos Deputados tem enfrentado todas essas agendas, olhando no olho da sociedade, dialogando, colocando pontos de vista, sem medo da gente enfrentar temas que são, às vezes, não são populares, mas que a gente tem certeza que o resultado da aprovação de uma reforma da Previdência no início do ano vai gerar as condições que a gente possa ter a capacidade do setor privado ter confiança maior nesse país e investir. Olha o que está acontecendo na Argentina. A Argentina é um governo de direita, mas é um governo que demorou muito para fazer suas reformas. Tem reservas pequenas e avançou muito pouco nas suas reformas. Com a primeiro suspiro, para onde é que foi a taxa de juros? Então, o Brasil não pode seguir o mesmo caminho. A gente tem um crescimento enorme da dívida brasileira ano a ano. É que a gente não está nesse dia a dia, mas o governo, todo ano, só na Previdência, a dívida do governo aumenta 50 bilhões de reais. A relação da nossa dívida com o que a gente produz de riquezas já vai chegar a 100%, e daqui a pouco isso vai impactar, né, na capacidade do Brasil de financiar a dívida, ou vai gerar um aumento brutal da taxa de juros, voltando a um ciclo do passado, que a gente espera que a gente consiga, organizando a nossa economia, manter a nossa taxa de juros e, no futuro, para o consumidor também, nos patamares atuais. Então, eu tenho muita felicidade de presidir a Câmara com os colegas e a colega aqui presentes, nossos amigos, aonde a gente tem construído uma agenda que, do nosso ponto de vista, é a agenda que vai reorganizar o nosso país. Por um lado, reforma do Estado, reduzindo o Estado brasileiro para que a gente possa ter mais orçamento no nosso bolso, quer dizer, o nosso salário fique mais disponível para as nossas famílias. E, por outro lado, segurança jurídica. Nenhum país vai gerar investimentos verdadeiros do setor privado se não garantir segurança jurídica, se as agências reguladoras nos setores que funcionam não tiverem regras claras, uma fiscalização forte, né, de forma transparente. Então, para que a gente possa ter um Brasil que cresça de forma sustentável, a gente precisa de investimentos em infraestrutura, a gente precisa que o Estado gaste menos com a burocracia, que o Estado seja mais simples e, principalmente, que os municípios, os estados e o governo federal, de forma integrada, pensem políticas públicas nessas três áreas, saúde, educação e segurança, para que, de forma integrada, a gente possa superar esses desafios importantes nessas três áreas. Educação como principal, né? Saúde, né, com a importância que a gente sabe que tem para as nossas famílias, e também o tema que hoje passou a ser uma das prioridades da sociedade, segurança pública, e acredito que esse projeto que foi citado pelo doutor Antônio com preocupação, vamos esquecer a parte que te preocupa, vamos tratar da parte que é importante. Regras mais duras para as facções criminosas, a separação das facções criminosas dos crimes com menos violência, para que a gente possa enfrentar um problema que atingiu Manaus, que atingiu o Rio de Janeiro fortemente, que atingiu o Ceará, que atingiu o Recife, e aí atingiu todo o Estado brasileiro. Então, segurança pública é um problema que precisa ser tratado de forma integrada, com financiamento, sem recurso, não adianta, mas para que isso ocorra, a gente precisa primeiro ter regras claras e depois reorganizar o Estado, recomeçar o Estado, para que a gente tenha recursos para poder investir nessas áreas, para que a gente não discuta mais tirar de um setor para colocar em outro, mas para que a gente possa continuar tendo as políticas públicas que deram certo funcionando e que o Estado brasileiro ele sirva menos às suas corporações públicas e privadas e sirva mais e sirva de forma permanente à sociedade brasileira. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo convite de estar aqui hoje em Manaus, né, e a felicidade de, pela primeira vez, estar visitando, né, o bom resultado da Zona Franca, que eu tenho certeza que é um ótimo exemplo, e que a gente consiga, com uma melhor segurança e com uma melhor infraestrutura, construir o principal polo de turismo do Brasil na região amazônica. Os estrangeiros falam tanto, quando a gente vai para o exterior, da importância da floresta amazônica, da preocupação com a floresta amazônica. A região amazônica deveria ser e pode ser a porta de entrada do turismo do Brasil,
pode transformar o turismo brasileiro como um ativo tão importante como o agronegócio hoje no Brasil. Agora, o que a gente precisa é de infraestrutura, de segurança, né, e de serviços de boa qualidade. Eu tenho certeza que essa região, além do que já construiu, eu tenho certeza que, através do turismo, como o meu Rio de Janeiro, se a gente conseguir melhorar a questão da segurança, são as duas entradas principais serão do turismo, e o turismo precisa ser, aqui no Rio de Janeiro, o que é em outros países, uma das economias, né, um dos setores da economia que mais gera emprego e mais gera crescimento econômico. Muito obrigado e um bom dia a todos. Na sua fala, dois temas. Um tema foi muito bem explorado aqui, que é a questão do licenciamento ambiental. Esse é um problema que nos aflige. Manaus e o Amazonas é cortado por igarapés, córregos, rios. E a gente teve aí o Código Florestal recentemente, não tão recente, né, mas que nos limitou muito, transformou a área urbana em área rural. E esse projeto de lei está com a senadora Ana Amélia, se eu não me engano, é o 386. E a gente teve na Câmara há um mês atrás e nos falaram que está necessitando da relatoria para que ele seja votado. Então, essa é uma pergunta. Um outro assunto muito impactante é a questão dos distratos na Constituição Civil, que tem sido muito debatido. Há um desequilíbrio contratual nas relações entre as incorporadoras e o consumidor. Nós temos aí órgãos de defesa do consumidor, nós temos os PROCONs, nós temos o STJ, nós temos os incorporadores dentro desse contexto tentando resolver isso. E, recentemente, mês passado, também nós tivemos no STJ, que o STJ, distrato na visão do STJ, foi um seminário que foi feito, e lá teve a exposição dos empresários, a exposição dos ministros do STJ, no anseio de regulamentar isso. Isso é uma coisa que nos aflige muito, e eu queria lhe ouvir sobre isso. Muito obrigado. O projeto de licenciamento ambiental que está na Câmara, o relator agora é o Maurício Quintela, que é do PR, do partido do Alfredo. A gente está tentando construir um texto que dê mais segurança jurídica nessa área, sabendo que de toda a polêmica que envolve a votação do licenciamento ambiental. O distrato, nós estamos há 6 meses tentando construir as condições para votar. Eu acredito que na próxima semana a gente pode ter a condição de votar a urgência e mais 3 semanas de votar o projeto. O governo já fez a equipe econômica já fez uma proposta, nós incluímos outros temas, como loteamento, mas a gente sabe da urgência desse tema, da importância de se garantir segurança jurídica para o setor de construção, até porque é um setor que gera muito emprego, e seria muito importante que a gente pudesse ter esse texto aprovado nas tuas casas, sancionado até o final de junho, para que nos meses seguintes já se possa pensar na recuperação dos investimentos nessa área. Quando o senhor falou sobre educação, citaram aqui 2 empresas tops do Distrito Industrial, a Samsung e a Honda. Você sabe de que países são essas empresas? Do Japão e da Coreia do Sul, que há 70 anos viraram cinza, vítimas de guerra. Sabe o que elas fizeram? Jogaram tudo para o alto e investiram pesado em educação. Hoje eles exportam educação, cultura, ciência e tecnologia. E o Brasil? Nunca teve guerra, nunca teve terremoto, nunca teve maremoto, e professor e educação é tratado como coisa de terceira categoria. Valorize a educação, se presidente, porque país que tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade, ciência de qualidade, segurança de qualidade e até política de qualidade, porque informado o cidadão sabe votar. Muito obrigado. A política de educação, nós temos até, como é que é o nome do senhor? Adamor. Nós temos até, olhando os recursos investidos em segurança no Brasil, a gente vê até que eles não são muito distantes dos outros países, né, em comparação com outros países, mas são mal aplicados, são aplicados de forma ineficiente, né, e a gente precisa ver de que forma que nós vamos, né, valorizar os professores, né, melhorar a qualidade do ensino para eles, para que eles possam ensinar melhor as nossas crianças e resolver de forma rápida algumas distorções, como eu citei aqui da creche. Não é possível que só 25% das nossas crianças tenham acesso à creche. Da forma como é o sistema público de contratação, é impossível que os municípios consigam estender essas vagas com
servidores públicos, com escolas públicas. Então, acho que a gente vai ter que caminhar para um modelo de parceria nas creches com o setor privado para avançar rapidamente no número de vagas, porque é a base da educação. Se uma criança não começa a aprender no 0 a 3 anos, quando chegar no 4 a 5, depois no ensino fundamental, quando chegar no ensino médio, ela sai da escola porque ela não consegue aprender. Né? Como é que a gente melhora as notas, principalmente no segundo ciclo do ensino fundamental? O IDEB, no primeiro ciclo, tem os indicadores, né? As notas têm sido atingidas por todos os estados brasileiros, na média, mas no segundo ciclo, no ensino médio, os resultados têm sido desastrosos. Né? De que forma, como eu falei aqui, a gente estimula os jovens, né, as crianças que vão para o ensino médio, a continuar estudando, não sair da escola. A taxa de distorção, né, idade séria, né, nesse segundo ciclo já caminha para 30%, que é um gasto desnecessário, se a gente tiver condição de colocar que as nossas crianças aprendam desde o início do ciclo do ensino fundamental, e de que forma que a gente constrói o ensino médio, e a reforma do ensino médio dá essa alternativa, construir um ensino médio profissionalizante, mas não com cursos soltos, com cursos integrados com as indústrias, né, onde os alunos já estudem, já trabalhem de forma integrada no ensino médio, para que eles possam, depois do ensino médio, já ter o seu trabalho garantido, né, a sua experiência construída ao longo da sua educação. Eu tenho certeza que é um eixo fundamental. E de que forma que a gente reorganiza as universidades públicas, né? Se gasta bastante dinheiro na universidade pública e 65% das vagas das universidades públicas estão concentradas naqueles que têm mais renda, nos 40% que têm mais renda. É uma distorção. Não é justo, né, que os que têm renda não paguem faculdades e aqueles brasileiros que não têm condição tenham que conseguir financiamento no FES ou outro modelo para conseguir ingressar na universidade privada. Então, acho que você tem toda a razão. Acho que esse é o eixo decisivo para qualquer país. Se a gente quer ter uma economia mais produtiva, sem educação não tem saída, não é isso? Então, ou a gente vai acreditar que, através da educação, nós vamos construir a solução para os temas que o senhor colocou. É óbvio que uma população com mais educação vai votar melhor e vai ter condição de olhar no olho do deputado, do governador, do prefeito, do vereador, do senador, e vai ter que perguntar de que forma que ele, eleito, vai mudar a vida da sociedade brasileira. Com mais informações, o voto é melhor, né? A questão da segurança é melhor, mas, principalmente, com uma melhor educação, as nossas crianças conseguem enxergar um futuro melhor, né, para si, né, já que terão mais oportunidades com uma educação de qualidade, e a cada ano de ensino, né, a gente já tem resultados onde cada criança que estuda um ano a mais, quando vai para o mercado de trabalho, tem uma renda 15% maior. Então, o impacto da educação em toda uma sociedade, mas principalmente no futuro das nossas crianças e dos nossos jovens, será sempre muito grande, e a gente precisa, de fato, acreditar que não há outro caminho que não seja melhorando a educação brasileira. Há 6 anos atrás, 20% das companhias de ação na Bovespa passava por incorporadoras construtoras. Esse número hoje chega na ordem de 10%. O deputado Pauderley conhece bem esse tema do distrato. E não tem como considerar a relação de consumo na compra de um imóvel como na relação de consumo simples na compra de um eletrodoméstico, que é facilmente resolvido entre a loja e o consumidor. Isso. Esse assunto tem impactado muito o nosso segmento, que é representativo do PIB nacional, e, portanto, regulamentar esse assunto é uma questão de estratégia, que certamente vai ajudar a economia brasileira a retomar. Portanto, não é uma pergunta, é um reforço e um pedido. Trate esse tema com bastante atenção, porque certamente vai contribuir muito para um segmento produtivo que emprega a base da pirâmide e que tem um alcance social enorme. Obrigado. Com certeza, é só para complementar. A gente tem trabalhado, mas tem alguma polêmica, mas agora eu acho que a gente conseguiu organizar o texto e vamos votar. Eu tenho certeza que não apenas esse, como outras matérias que já votamos e que vamos votar, podem ter um impacto importante, não apenas no emprego, como é o caso da Constituição Civil, mas como é o caso da arrecadação. Quando nós mudamos a lei do pré-sal, né, você viu que a arrecadação para os estados produtores, você viu que teve uma arrecadação extra esse ano de 4 bilhões de reais, com uma mudança na lei, né, que foi uma mudança que tirou um ambiente, reorganizamos o ambiente de investimento no pré-sal. Então, claro que o preço do petróleo subiu, mas o setor do petróleo voltou a investir.
como a gente acredita que, com uma nova lei do distrato, o setor de construção civil vai voltar a investir e, principalmente, gerar emprego na base da sociedade. Um importante incentivo fiscal oferecido pela Zona Franca de Manaus, que, aliás, não é só da Zona Franca de Manaus, se estende também a toda a Amazônia e toda a região Nordeste, é a redução de 75% do imposto de renda. Pela legislação atualmente em vigor, esse incentivo se encerraria em 31 de dezembro deste ano. Ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, nem a Sudan nem a Sudene poderão mais conceder esses incentivos às empresas. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande, que foi muito bem citada pelo senhor na sua exposição. Esse projeto foi aprovado já, de ampliação por mais 5 anos, de 2018 até 2023, foi aprovado no Senado e tramita na Câmara Federal. É crucial importância a aprovação desse projeto este ano e que seja também sancionado esse ano, para que não haja solução de continuidade na concessão desse incentivo. Muito obrigado. Eu falei do início dos projetos que eu recebi, que nós vamos analisar e trabalhar para, discutindo com a equipe econômica, criar as condições para que a gente possa votá-lo no plenário da Câmara. Mas o Paulo Dernê já tinha falado comigo, os deputados da bancada da Amazônia já tinham falado, vamos ver, passando aí uns 2, 3 projetos que a gente quer votar, o cadastro positivo que a gente está terminando, o distrato, daqui a 3 semanas, a duplicata eletrônica na próxima semana, 2 ou 3 medidas provisórias. Vamos ver se a gente constrói as condições para poder avançar nesse projeto também. É claro que está aqui a agenda da indústria, eu vou levá-la e dentro dela certamente está esse projeto que foi citado como prioridade. Então, Antônio... Bom, senhores, agradeço a presença de todos. Estão liberados para que o deputado conheça em loco o nosso modelo exitoso, que é o nosso polo industrial de Manaus.